E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Serviço Dicas, eu sou o Thiago Félix e hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre scripting na plataforma, a gente vai falar sobre os client scripts. Os client scripts são uma possibilidade da gente escrever código no client side, certo? Então daqueles que vão ser executados no navegador, e aí a gente vai explorar ele um pouquinho mais por aqui. Vai ter alguns exemplos também de como funciona, começar um pouquinho a colocar a mão na massa, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou abrir aqui na tabela de incidente. Vou abrir duas vezes aqui esse incidente para a gente ter um lugar para a gente poder ficar observando. Então vamos lá. Como é que a gente acessa os client scripts da plataforma? Existem basicamente três formas, certo? Primeiro, pelo nosso menu global, se eu digitar Client Scripts, a gente tem aqui, embaixo de System Definition, Client Scripts, certo? Aqui a gente tem os Catalog Client Scripts também, que são Client Scripts aplicados aos itens de catálogo, né, ao Service Catalog. E eles têm suas pequenas peculiaridades, mas em geral eles funcionam parecido com os Client Scripts da plataforma mesmo. Mas abrindo aqui os da plataforma, você vê que eu abro a minha tabela de Client Scripts e a gente mostra todos os Client Scripts da plataforma. Então, para todas as tabelas, a gente está com os Client Scripts aqui, certo? Se a gente quiser acessar os Client Scripts específicos de uma tabela, aí a gente tem duas formas. Tanto na visão de lista, certo? Na visão de lista, a gente pode vir aqui em alguma coluna e no menu de contexto dela, Configure e aí Client Scripts, certo? Ou dentro de um formulário, a gente pode vir aqui no menu de contexto, né? Que vem aqui no lado esquerdo, ou então clicando com o botão direito aqui em qualquer área do cabeçalho da plataforma, no formulário, Configure também e Client Scripts. Então aqui ele mostra todos os client scripts que estão relacionados à tabela de incidente. Ah, Thiago, mas tem uma da task aqui. A tabela incidente é uma tabela filha da tabela task. Então, nesse caso, é um client script que está se aplicando aí à tabela task, mas que também está se aplicando à tabela de incidente, certo? Por ser uma tabela filha. A gente vai falar mais sobre isso já já. Então, vou criar um novo client script e a gente vai ver como é a estrutura aqui do nosso formulário do client script. Então, nosso formulário carregou aqui e aqui a gente tem a nossa tela do client script, de como a gente pode criar um client script. Então, eu vou aqui abordar os nossos campos e aí vou falar um pouquinho do que cada um faz e tudo mais, certo? Então, vamos lá. Campo name, sem mistério, é o nome do nosso client script. A gente pode definir qualquer nome aqui. Tabela é a tabela onde esse client script vai ser aplicado. No caso, a gente está com a tabela incidente, já preencheu automaticamente porque a gente já abriu aqui direto da nossa tabela de incidente. E o iType, a gente tem três opções, certo? Desktop, Mobile Service Portal e All. Esse campo é para a gente selecionar onde esse client script vai ser executado, certo? Se ele vai ser executado somente na visão da plataforma, né, que é essa do desktop, se ele vai ser executado no Mobile e Service Portal, ou se ele vai ser executado em todo lugar. Geralmente eu acabo colocando até como all, certo? Esse campo type eu vou deixar por último. Vamos vir aqui para o nosso outro lado. Application é o escopo onde a gente está construindo esse client script, certo? Então ele está no global. Active se está ativo ou não. Esse inherited é justamente aquela questão da tabela teste que a gente está ali, né? Se ele se aplica às tabelas que estendem. Por exemplo, esse aqui a gente está criando na tabela de incidente. Digamos que a gente cria uma tabela customizada que seja uma tabela que estende a tabela de incidente, ou seja, uma tabela filha da tabela de incidente. Se a gente quiser que esse client script também seja aplicado nessa tabela filha, a gente precisa ativar essa caixinha. Se a gente não quiser, então a gente deixa desativado. Então isso vai depender de acordo com a situação, se a gente vai precisar, às vezes um campo que a gente está mexendo nesse client script não é um campo que a gente vai usar na tabela filha, então não faz sentido ele se estender, certo, para essa outra tabela também. Então isso vai variar caso a caso. Global, esse checkbox se aplica às nossas visualizações dos formulários. Então, só para dar uma recapitulada, dentro do formulário a gente tem diferentes views, certo? Diferentes formas de visualizar esse formulário.
Geralmente a gente vem aqui no default, né, que é a padrão, mas a gente pode escolher uma outra visão que vai exibir os campos de forma com uma disposição diferentes, ou alguns campos podem não aparecer e tudo mais. Então a gente tem essas diferentes visões que vão variar de acordo com o tipo de usuário que estiver acessando. Quando essa chavinha global está ativada, significa que ele vai aplicar a todas as visualizações. Então não importa se está no default, se está no metrics, se está no mobile, ele vai aplicar esse client script nessa view. Se a gente desativar, aí ele vai perguntar qual é a view que a gente quer que esse client script se aplique, certo? Geralmente, deixo no global também. A gente nunca precisei realmente aplicar a uma view específica, mas a gente tem essa opção. Description, que é para você descrever o que o seu client script faz, né? Questão de documentação mesmo. Message, a gente pode puxar uma mensagem da tabela, né, de SysUI Message que a gente vai poder usar por aqui. O que acontece? Às vezes no código a gente vai escrever e a gente vai exibir uma mensagem. O problema é que às vezes a gente tem usuários que usam a plataforma em línguas diferentes, por exemplo, em idiomas diferentes. Então, dentro dessa tabela de SysUI Message, a gente consegue definir a mesma mensagem com vários idiomas. E aí a gente pode selecionar aqui a mensagem que a gente quer, né, que está nessa tabela, e a gente pode simplesmente usar aqui para exibir e colocar no nosso código, e aí quando ele for puxar a mensagem, ele vai puxar no idioma que a gente está usando, por exemplo, certo? Então, continuando aqui, a gente tem a nossa área de script, certo? Nossa área de código. Inclusive, depois eu vou falar mais sobre a nossa IDE aqui do ServiceNow, basicamente. Então, aqui a gente vai colocar o nosso código propriamente dito. A gente também tem esse checkbox aqui do Isolate Script. E aí, sobre ele, a gente já tem até um aviso aqui em cima, certo? Que fala que os novos client scripts eles rodam no modo estrito. Novos, eu estou falando, são a partir da versão Londres, certo? Antes da versão Londres não tinha essa questão do modo estrito e tudo mais. A partir da versão Londres, o ServiceNow colocou essa opção aí, né, essa questão dos client scripts rodarem no modo estrito. O que é esse modo estrito? É que eles não têm acesso direto ao DOM, ao jQuery, ao window, né, ao objeto window do navegador e tudo mais. Então a gente não pode manipular elementos direto assim do browser do HTML por padrão, certo? Por que isso? Porque isso aí mexeria na questão do escopo global aqui da plataforma e tudo mais, e não é uma boa prática a gente manipular diretamente o DOM, certo? O ideal é a gente usar a API do ServiceNow, que é o GlideForm, para a gente mexer com os elementos do formulário. Em situações muito específicas a gente pode precisar, né, mexer no DOM, então a gente mexe aqui nessa chavinha. Esse Isolate Script, quando ele está ativado, ele não permite a gente acessar o DOM e tudo mais. Se a gente desativar, ele permite que a gente acesse o DOM e esse outro tipo de coisa, certo? Então basicamente é essa chavezinha. E por fim aqui o nosso type, que eu falei que ia deixar por último, que são o tipo de client scripts que a gente tem aqui dentro da plataforma. Nós temos 4: o onCellEdit, onChange, onLoad e onSubmit, certo? Eu vou falar um pouquinho de cada um, a gente vai mostrar uns exemplos principalmente do onLoad e do onChange, mas eu vou explicar o que cada um faz, certo? Então vamos lá. Desses 4, 3 são aplicados à visão de formulário, que é o onChange, onLoad e onSubmit. O onCellEdit, ele é aplicado à visão de lista. Então, no caso, essa visão aqui, ó, ele é aplicado aqui. Então, como é que funciona o onCellEdit? A nossa visão de lista, ela basicamente é como uma planilha de Excel, certo? A gente tem as colunas, a gente tem as linhas, e na interseção entre uma coluna e uma linha, a gente tem uma célula, certo? Se a gente for traduzir o onCellEdit, literalmente seria na edição da célula. Então, dependendo do tipo de acesso que você tem, dependendo de como estão os controles dentro de uma tabela, a gente pode mudar o status. A gente pode mudar os campos, certo? De um registro, ainda aqui na visão de lista. Por exemplo, eu vou mexer aqui no campo State. Vou botar para In Progress. Salvei. Eu editei esse campo, mas ainda na visão de lista. Então, esse type onCellEdit, ele vai fazer alguma coisa quando isso acontecer. Tanto que, quando eu seleciono o onCellEdit, eu preciso dizer qual é o campo que eu quero capturar a mudança, certo?
No caso aqui eu fiz com state, então selecionaria state e aqui eu colocaria o código que eu tenho aqui para colocar, para fazer executar quando eu mexer ali na minha visão de lista, ok? Perceba também que quando a gente muda o type, quando a gente mexe no type, ele automaticamente preenche com um código aqui, com a função aqui do tipo que a gente escolheu. Então aqui a gente tem a função onCellEdit e ela tem esses parâmetros específicos aqui, ok? Vou aqui atualizar. Então a gente tem também o onChange, o onLoad e onSubmit que se aplicam à visão de formulário. Vou falar primeiro do onSubmit. O que acontece no onSubmit? Perceba que quando eu mudei, ele também já mexeu aqui na função, certo? Toda vez que a gente salva ou dá um update, ou mesmo dá um submit, como tem aqui, certo? A gente pode executar algumas ações antes dele submeter o formulário. Então a gente pode fazer uma checagem, checar se algum campo mandatório está preenchido e tudo mais. Tudo isso através do onSubmit, certo? Então, se a gente mexesse, por exemplo, aqui, eu posso tirar aqui, eu apaguei, eu poderia, quando eu clicar salvar, eu poderia fazer uma checagem se está tudo certo e aí, por exemplo, abortar a ação e tudo mais. Ou posso fazer alguma outra coisa aqui no lado do client antes de submeter um formulário, certo? Então é isso que faz o onSubmit. Vou atualizar aqui mais uma vez. E aqui agora eu vou botar um onChange. O onChange ele funciona mais ou menos como o onCellEdit, só que na visão de formulário. Então a gente precisa selecionar um campo, certo? Eu vou selecionar o campo aqui, impacto. Opa. Cadê o campo impacto? Impact. Então, o que eu quero? Toda vez que o impacto mudar, eu quero, por exemplo, que ele me exiba uma mensagem. E aqui a gente vai começar a escrever, certo? Eu vou colocar aqui, vou usar a nossa API do Glideform. Não se preocupe que a gente vai aprender um pouco mais especificamente sobre essa API. Nesse momento só mostrando alguns exemplos. Mas aí a gente tem esse G_form, que é a nossa chamada do Glideform, certo? Que é a nossa API para mexer com elementos de formulário. Então eu vou dar um Glideform, vou colocar uma mensagem, certo? Add info message e eu vou colocar impacto foi alterado. Vou colocar aqui o nosso nome, client onChange, e vou dar um submit aqui no nosso formulário. Vou salvar. Vou recarregar. E agora, se eu mexer no nosso campo impacto, mudar para medium, ele já me exibe a mensagem de que o impacto foi alterado. Certo? Se eu mexer de novo, ele vai exibir. Então, toda vez que eu mexer no campo impacto, ele vai exibir essa mensagem dizendo que está alterado. Então, aqui eu tenho a minha função onChange, né, que ele criou automaticamente, tudo isso. Basicamente, eu coloquei somente essa linha de código, certo? Que é de colocar add info message, é de exibir uma mensagem aqui no formulário, certo? Uma mensagem dessas azulzinha. A gente tem o add error message também, que seria para exibir uma mensagem como se fosse de erro. Então vou atualizar. Só para vocês verem como é que funciona aqui. Então, impacto foi alterado, certo? Esse é o nosso client onChange. Então a gente seleciona o campo que a gente quer captar a mudança e aí a gente define a lógica que vai ser feita quando esse campo for alterado, ok? E vou criar aqui também um novo client script que vai ser o nosso onload. Client onload. Vou colocar o tipo como onload. O onload, como é que ele funciona? Toda vez que a página for carregada, ele vai executar. Então, assim que a página carregar, ele vai executar alguma ação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nosso campo. Deixa eu pensar.
a gente tem o nosso campo assign to. Ou mesmo o color aqui, color ID. O que eu quero fazer? Eu quero que assim que ele carregar o formulário, o color seja preenchido com o usuário ativo, certo? Então, aqui a gente vai escrever um pouco mais de linha de código, mas basicamente vai ser a mesma coisa. Eu vou criar uma variável. Guide user, que é outra API que a gente tem aqui. User ID. Certo? E aí, eu vou dar um gform, setValue, caller ID, user. Posso salvar. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável para receber o meu user, certo? O meu user ID, que é o ID do meu usuário, o sysid. E eu usei esse gform setValue, né? O gform é o glideform. SetValue é para a gente definir o valor. Então, a gente vai atribuir o valor e aí ele recebe dois parâmetros, certo? O nome do campo e o valor que a gente quer atribuir lá. Então, se eu recarregar o meu usuário, recarregar meu formulário, perdão, você viu que ele automaticamente mudou para System Administrator. Lembrando que ele não está salvando, ele está executando no lado do client. Então ele não está salvando o formulário, ele só está mudando aí no navegador. Depois, se eu clicar em salvar, aí sim ele vai salvar. Tanto que se eu recarregar, mais uma vez, você vai ver que ele vai voltar ali para David Miller e depois muda para System Administrator. Então, um client script onload, ele executa assim que o nosso formulário carrega. Então a gente pode exibir uma mensagem. Um bom exemplo que a gente tem por aqui é justamente essa mensagem aqui, né? A princípio, assim que o formulário carrega, ele exibe essa mensagem. Então isso poderia ser feito assim com um client script do tipo onload. Então basicamente é isso. A gente fez essa pequena mostra dos client scripts, de como eles funcionam, certo? E dos tipos que a gente tem. Mostrou um pouquinho de como a gente vai usar o código aqui dentro da plataforma, mas nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre as APIs que a gente tem e também sobre a nossa IDE aqui dentro do ServiceNow. Beleza? Então valeu pessoal, até uma próxima.